Está chegando ao nosso canal, sejam bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, vai comentando, vai compartilhando, levando para frente o nosso conteúdo. Nicolas Ferreira explodiu tudo em defesa a Carla Zambelli. Você pode até não gostar da Carla Zambelli, mas existem leis nesse Brasil. Foi assim que o Nicolas começou o vídeo dele, que eu vou trazer daqui a pouquinho para você acompanhar aqui no canal Abordo Notícias. O Nicolas se manifestou sobre a prisão de Carla Zambelli decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Uma decisão, mais uma decisão monocrática. Presta atenção. O deputado federal Nicolas Ferreira, o garoto prodígio do PL, se manifestou nesta terça-feira, dia 4, contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal STF, que decretou a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli. Em publicação nas redes sociais, Nicolas acusou o Alexandre de Moraes de violar a Constituição ao determinar a detenção em flagrante delito, sem crime inafiançável e sem aval prévio da Câmara dos Deputados. Presta atenção, tá? A Constituição só permite a prisão de deputados em caso de flagrante de crime inafiançável e ainda assim determina que a Câmara dos Deputados decida sobre a legalidade da prisão em até 24 horas, escreveu o Nicolas Ferreira. Mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli, sem flagrante, sem crime inafiançável e sem a autorização da Câmara dos Deputados. Você não precisa gostar dela para admitir que isso é um ato ilegal. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tem o dever constitucional de submeter a decisão ao plenário. Não se trata de proteger uma pessoa, mas de defender o Estado de Direito diante de mais uma grave violação das garantias constitucionais. Tem um vídeo, conforme eu prometi aqui para você, conforme eu falei, e nós vamos então trazer esse vídeo para você que está aqui conectado, ligado na programação do nosso Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Deixa eu ver onde o Nicolas vai ficar melhor aqui para ele. Acho que aqui favorece ele. Vamos ouvi-lo então, minha gente. Vamos ouvir. Que no corre do dia a dia aí, muita gente não vai entender a gravidade do que a gente está vivendo. Mas presta bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Você não precisa gostar da Carla Zambelli. Você pode discordar dela 100%. O que eu vou dizer agora não é uma defesa de uma pessoa, é a defesa da nossa Constituição. E para aqueles que amam arrotar, Estado democrático de direito, nós precisamos defender os nossos direitos constitucionais. Pois é, o direito constitucional de um deputado ele só pode ser preso em caso de flagrante de crime inafiançável. E ainda assim, a Câmara tem que decidir em 24 horas sua prisão. Pra vocês terem ideia, o Moraes decretou a prisão dela e bloqueou a rede social dela, do filho, da mãe e as contas bancárias, tá certo? Verba de gabinete, salário, enfim. Ou seja, o direito constitucional de um deputado, de um senador, ele não pode ser destruído por um juiz, caramba. Porque se ele está fazendo isso com um deputado que foi eleito pelo povo, que tem essa prerrogativa e esse direito constitucional, o que ele vai fazer com você? Você acha menos que a preocupação deles é só com os deputados? Não, eles querem pegar você, mas a gente está no meio do caminho. Então, daqui a pouco, não é que tipo, eleições, daqui a pouco não vai ter mais em quem votar, horas. É muita gente, só de direita, que está se lascando, né? É inacreditável isso. E mais uma vez, eu não estou entrando no mérito do que a Carla fez, o que deixou de fazer. Eu estou dizendo que o certo é jogar para plenário. Prende ou não prende? Se a maioria decidir que prende, prende. Se a maioria decidir que não prende, não prende. Agora, é assim que a gente vai tratar? Então, já, enfim, cobrei o nosso presidente da Câmara, Hugo Mota, publicamente, para que faça isso privadamente também, para que a gente defenda uma casa e não uma pessoa. Ei, bilhões roubados! Opa, calma aí, menino. Entrou o próximo vídeo aí, entrou, tá bem? Rasgando aí. Só um momento, por favor, me permita, que tá muito gelado aqui.
E se eu desligo, fica quente, tá bem? Então, entendeu até aqui, meus amores de todo o Brasil? O Nicolas Ferreira, como sempre, ele é imbatível. E quando ele, tá, se pronuncia, ele chega quebrando a banca da feira. Exatamente. Olha, meus queridos, eu vou falar um negócio aqui pra você. A esquerda tentou emplacar a narrativa de que o Nicolas é um moleque, é um menino, é alguém despreparado. Quantas vezes a gente viu, principalmente no começo, né, do mandato, tentando vender a narrativa de que ele era um moleque despreparado. E olha, tá, que o moleque, a qual eles chamam, tem dado tapa na cara de muita gente ali no Congresso. Porque só aprenderam a fazer política. Não aprenderam a ser cidadãos honestos, não aprenderam a estudar o que a Constituição diz. E parabéns ao Nicolas, tá bem? Parabéns mesmo. É o nosso, eu tenho chamado ele de garoto prodígio, né? Espere um futuro brilhante, eu espero, você também, de Nicolas Ferreira nesse país, tá? Olha só, ele acabou de cobrar, conforme ele disse, mas o Space Liberdade está destacando aqui. Nicolas Ferreira vai para cima de Hugo Mota e cobra a ação sobre a prisão decretada de Carla Zambelli. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tem o dever constitucional de submeter a decisão ao plenário. Chegou até aqui, você vai comentar. Força Nicolas. Só você que gosta do Nicolas, dá o like e escreva o número do seu like e na frente, Força Nicolas. Para que você possa continuar apoiando o trabalho do Nicolas Ferreira. Por exemplo, o teu like é o número 100. Aí você digita 100, hashtag Força Nicolas. Com espaço, sem espaço. Se você quiser comentar alguma outra coisa na frente, não tem problema. Chegou até aqui e apoia o Nicolas, comenta o número do teu like, hashtag Fora Nicolas. E se quiser fazer um comentário adiante, faça, fique à vontade. Olha só essa notícia aqui. Parece brincadeira, mas não é. Tá bem? Parece brincadeira, mas não é. Tá meio atravessada aqui. A produção hoje caprichou. Para não dizer o contrário, né? Deixa eu falar para você. O PCO. Sabe quem é o PCO? É o Partido da Causa Operária. Extrema esquerda. Eles se manifestaram em apoio a Carla Zambelli. Ok? A repercussão sobre a saída da deputada federal Carla Zambelli do PL de São Paulo do país ganhou um novo capítulo depois das manifestações do Partido Causa Operária, da Causa Operária, o PCO, nesta terça-feira, dia 3. A legenda tradicional representante de pautas de esquerda declarou apoio à parlamentar e afirma que ela sofre perseguição política. O presidente do partido, Rui Pimenta, já ele vai levar o nome de bolsonarista, tá bem? Vai escutando o que eu tô te dizendo, né? Classificou Carla Zambelli como o segundo deputado exilado. Ele considerou a sentença aplicada pelo Supremo Tribunal Federal claramente persecutória. Uau! Vamos lá. Isso mostra a situação em que chegamos, afirmou o partido. Podemos acabar com um monte de gente exilada do país por causa do STF. É uma crise, a condenação dela é claramente persecutória, não tem nada de legal e é uma perseguição política à margem da situação que vivemos. Você sabe o que é mais interessante nisso daqui, meus queridos? Cadê o Congresso Nacional? Cadê o Congresso Nacional? O partido acrescentou que, diante de um tribunal como o STF, qualquer pessoa teria justificativa para deixar o Brasil e fugir da perseguição. O PCO já havia criticado a corte em razão da condenação de Débora Rodrigues dos Santos, que manchou a estátua da Justiça em 8 de janeiro. E eles disseram, tem gente de esquerda que ainda acredita que isso vai dar um bom resultado, mas não vai, declarou o partido. Meus queridos, obviamente esse cara, ele faz
umas lives, uns programas no YouTube. Liberdade de expressão, ele tem o direito de fazer, né? Aí de 2 horas. E às vezes ele usa 2 minutos para ser um cara contundente, né? Para ser um cara que às vezes a gente quer até conversar, concordar com ele, né? Ou ele concorda com a gente, essa é mais fácil. Ele concorda com a gente, tá? E meus queridos, ele tem alertado em suas lives, em seus programas, em seus pronunciamentos da perseguição da Suprema Corte, em especial do ministro Alexandre de Moraes, e desta vez não foi diferente. Ele saiu em defesa da Carla Zambelli, ele defendeu que o que aconteceu no 8 de janeiro não foi golpe, não foi tentativa de golpe, foi gente revoltada, quebra-quebra, como a gente diz nesse programa. Sempre, sempre, sempre a gente vai defender esta questão. Vai comentando, gente, o número do teu like, e agora pode comentar Força Zambelli, ok? Força Zambelli, bora, gente, comentando para enviar as forças aí à nossa parlamentar. Como o Nicolas disse, você pode até não gostar dela, mas é a situação que nós estamos vivendo. O Alexandre de Moraes, ele dobrou a aposta. Ele não só determinou a prisão dela, como ele abriu um novo inquérito contra ela. Dobrou a aposta. Triplicou a aposta, assim por dizer. Eu vou contar tudo isso para você, mas antes, lembra da fala do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que enviando recado aos inimigos internacionais? O vídeo foi disponibilizado, tá? E agora o homem que defende a lei, o homem que defende a democracia nesse país, apareceu o vídeo dele. Antes era só a reportagem. O vídeo tá aqui e eu quero destacar para você que sintoniza o Abordo Notícias onde você estiver. Gente, dedinho no like, vai comentando, compartilhando e levando para frente todo o nosso conteúdo. Ajuda aí. Opa. Ah, entendi o que aconteceu aqui. Peraí. Nós estamos com um console de áudio, né? Eu era acostumado com uma mesa de áudio. Hoje é um console. Tudo digital, tudo diferente aqui. Mas agora saiu o som bonitinho. Vamos lá. Quais são ou quais serão as agressões? Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais, o país soberano como o Brasil sempre saberá defender sua democracia. Recado direto a Trump, né? Cuidado, viu, Moraes? Cuidado. Cuidado, tá? Cuidado. O Alexandre de Moraes mandou recado para inimigos internacionais. Pouco importa quem são, quais serão os inimigos da democracia. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais. Ele resolveu falar, né? E apareceu aí falando, como sempre, né? Ele resolveu falar. Tava caladinho, mas agora resolveu falar. Vamos então, meus queridos, dando sequência aqui para mais uma matéria importante aqui ao nosso programa, tá bem? Só para constar, meus queridos, relembrando para você que enquanto o ministro falava, aí eu me lembrei, né? Nós já até trouxemos aqui no canal. Após a medida aí do Barroso, que criou um corre-corre lá na Casa Branca, né? Que é essa questão de pautar, iniciou o julgamento dessa quarta-feira, após pautar aí a questão aí da regulação das redes sociais, ministros do STF correm o maior risco de serem censurados. E quando o Alexandre diz inimigos internacionais, ele está se referindo aos Estados Unidos da América. Devo lembrar aos senhores que os Estados Unidos não é um inimigo do Brasil. Ele é o nosso segundo maior parceiro comercial e nós só temos a China como nosso maior aliado por conta desses comunistas que aí estão, tá? Mas os Estados Unidos é o nosso segundo maior aliado, já se tornou o maior aliado, era o maior aliado, se tornou o segundo por conta do crescimento da China. Obviamente, a depender de Lula, nós sempre estaremos borrando as botas, lambendo as botas de ditador chinês em relação a essa questão aí da regulamentação das redes. Vai vir um representante aí da China, tá? Para conversar com o ministro das Comunicações. Para quê? Para poder
censurar as redes nos modos operantes da China. Então, prepare-se. Olha para onde nós estamos caminhando. Quais são os países que são as maiores democracias do mundo? Israel, Estados Unidos. E quem o Lula xinga todo dia? Israel. Quem o Lula procura todo santo dia se distanciar? Estados Unidos da América. E aproveita que até o do Biden, né, nem o Biden dava muita atenção pro Lula. Aproveita, tá bom, Lula? Os seus dias estão contados. Eu tenho falado sempre. Existe um velório, o cadáver está lá, tem data, tem hora para poder sair. E Lula é esse cadáver. Lula é esse peso morto na terra. Ok? Zambelli vira alvo de novo inquérito no STF depois de sair do Brasil, meus queridos. Essa situação, o bicho continua pegando, hein? O bicho continua pegando. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, passou a ser investigada em um novo inquérito instaurado pela Suprema Corte do Brasil, STF, depois de deixar o Brasil na sequência de sua condenação a 10 anos de prisão em regime fechado. A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes nesta quarta-feira, dia 4, depois de declarações públicas da parlamentar. Zambelli foi condenada pela primeira turma do STF sob acusação de invadir, ao lado do hacker Walter Delgatti Neto, o sistema do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o acordão, ela foi responsabilizada por invasão aos sistemas informáticos, com inserção de documentos falsos. A sentença impôs 10 anos de reclusão, além do pagamento de 200 dias de multa e uma indenização de 2 milhões por danos morais coletivos. A perda do mandato da parlamentar também foi decretada. Com comunicação à Câmara dos Deputados, prevista para depois do trânsito em julgado. Depois da condenação, Zambelli afirmou em entrevista à Rádio Auriverde que havia saído do Brasil. Tenho cidadania italiana e nunca escondi. Declarou: como cidadã italiana, sou intocável na Itália. Não há o que ele possa fazer para me extraditar de um país onde sou cidadã. Então, estou muito tranquila quanto a isso. A fala foi usada como base para o pedido de prisão preventiva feito pela Procuradoria-Geral da República e acolhido pelo relator. A decisão também considerou outras entrevistas concedidas por Zambelli, nas quais ela afirma ter repassado suas redes sociais à mãe e pretende continuar expressando sua opinião sobre o sistema eleitoral brasileiro. Tá aí, meus queridos, né? É engraçado que, assim, vamos lá. Moraes considera que há indícios de que a parlamentar busca interferir o andamento processuais judiciais em trâmite nesta corte e destaca trechos em que ela se compromete a denunciar o ministro do STF no exterior. Não pode. Com toda a força que esses títulos me emprestam, o denunciarei em todos os países por onde eu passar, assegurou. Só está começando o Alexandre. Eu não sei por que esse povo, gente, vocês me desculpem que eu vou falar, tá bom? Eles cutucam o cão com a vara curta. Não sabem se retirarem na surdina, não é? Emite uma nota: olha, estou deixando o país porque estou fazendo um tratamento, espera as coisas correr, vê, mas ficam cutucando o cão com a vara curta. Tá bem? Saem, ele igual ela, né? Saiu do país e de lá, né? Eu acho, gente, não é que eu não concorde com a Carla Zambelli. Eu penso que a gente tem que ter cautela, tá bom? Mas, Fábio, as coisas não estão normais. Você quer uma normalidade por parte da oposição? Não, eu sei, mas eu só quero cautela, eu só quero que sejam inteligentes, que não piorem a situação para si e para demais pessoas, tá? O novo inquérito tem como objetivo apurar
a prática dos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação com organização criminosa, previstos, respectivamente, no Código Penal e na Lei de Organizações Criminosas. Rapaz, se a Zambelli se aproximar do Eduardo, isso vai sobrar até pro Bolsonaro, tá? Isso vai até sobrar pro Bolsonaro. Com todo respeito a Carla Zambelli, dizem que ela pode estar que ela está nos Estados Unidos e ainda vai para a Europa, mas se eu fosse o Eduardo, eu nem me encontrava com ela, tá? Por quê? Eles vão juntar ali Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro já está sendo acusado aí de manter o Eduardo lá nos Estados Unidos. Eles vão criar aí uma associação criminosa e envolver Bolsonaro até o... Entendeu? Entre as medidas determinadas, o ministro autorizou a Polícia Federal monitorar as redes sociais de Carla Zambelli e as pessoas próximas, realizar sua oitiva no prazo de 10 dias e requisitar ao Banco Central informações sobre valores recebidos via Pix nos últimos 30 dias. Como a deputada se encontra fora do país, Moraes autorizou que ela preste esclarecimentos por escrito e seja notificado por meios eletrônicos. Os autos foram encaminhados à Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República foi notificada. Então ela, além de estar condenada, tá? Ela tem a sua prisão determinada, coisa que não pode. Não foi só ela que falou, o Nicolas falou, é o tema do vídeo, né? Não pode. Só flagrante e crime inafiançável. Por exemplo, pedofilia. Não é? É um crime inafiançável. Agora, a tentativa de fuga ou oferece, tá bem? Oferece risco de fuga, não é motivo para Alexandre de Moraes prendê-la, ok? Não é. E outra, como o Nicolas falou, para prender a Zambelli ainda precisa da autorização da Câmara. E aí ele ainda abriu agora um novo processo, que é o mesmo processo que foi aberto contra o Eduardo Bolsonaro. Um novo inquérito para apurar se o Eduardo, tá bem, está atacando os ministros e também, que eu me esqueci o nome da palavra, me perdoe, tá bem? Eu sou goiaba mesmo, uma hora dessa eu já tô... aqui louco com essas informações, é tanta coisa chegando, gente, que a gente fica doido aqui. E se ele não estaria, eu acabei de falar a palavra, você me perdoe, tá bom? Vou usar a palavra perseguição, mas não é essa. Se estaria perseguindo os ministros lá fora e no curso do processo, tá? A palavra não é perseguição, mas tem uma mesma conotação. Então, tanto o Eduardo Bolsonaro, agora a Carla Zambelli, eles serão investigados para ver se eles não estão agindo para coagir os ministros no curso do processo. É algo parecido com isso, a palavra que eu não consegui lembrar, ok? E agora tem mais informações, olha só. Por decisão de Moraes, as redes sociais suspendem perfis de Zambelli. E o Twitter, por exemplo, o X do Elon Musk já tesourou. O Xandão mandou, filho. Já era. Tem multa severa se não cumprir, ok? Então o Twitter já chegou junto, já expurgou a Carla Zambelli da plataforma, tá? E outras plataformas aí estão tomando as providências para atender o todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes. Comente, gente, chegou até aqui, comente, força Eduardo. Vamos lembrar do Eduardo também, a gente vai falar dele também daqui a pouco, então comenta, força Eduardo, força Eduardo. Presta atenção aqui, nessa situação que está na tela, só preciso configurar rapidinho aqui. Enquanto isso, você colabora com o programa do Gordinho, o Pix está na tela, gente, não deixe para depois, vai que você resolve dormir. Então já colabore com o programa do Gordinho aí, o Pix está aqui, ó, para você fortalecer o meu programa. O líder do PL na Câmara promete atuar em favor de Zambelli. Sósteres Cavalcante afirma que a deputada sofre perseguição política ao ter a prisão decretada pelo STF.
O Zucco, que é o líder da oposição, também saiu em defesa da parlamentar, além do Nicolas, né, que nós estamos comentando aqui no programa. Presta atenção, informação na tela. O líder do Partido Liberal na Câmara, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, saiu mais uma vez em defesa da colega de bancada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A parlamentar deixou o país depois de ser condenada a 10 anos de prisão por supostamente ter comandado a invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O Sóstenes garantiu em entrevista ao Oeste que, com toda certeza, vai atuar para defender Zambelli da atuação da Suprema Corte, cujo o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão da parlamentar em decisão publicada nesta quarta-feira. Com certeza, esse é mais um caso de perseguição política a parlamentares da oposição, afirmou Sóstenes. E agora, com a mãe e até o filho menor de idade da deputada Zambelli. O que aconteceu? Derrubaram as redes sociais deles, tá bem? Na decisão, Moraes impôs bloqueio de contas no Instagram do filho da deputada, um adolescente de 17 anos. Sua mãe, Rita Zambelli, que é pré-candidata a deputada federal. Na terça-feira, dia 3, Sóstenes havia saído em defesa da parlamentar no X. O processo contra a deputada Carla Zambelli é mais uma prova da escalada autoritária que vivemos. Em outro post, o líder do PL afirmou: quando se trata de uma deputada de direita e conservadora, a justiça corre e atropela. Sem provas, prosseguiu, sem crime, sem direito à defesa plena, Carla foi caçada por opinião, por ser mulher, por ser de direita e por não abaixar a cabeça. O líder da oposição, deputado gaúcho Zucco, ele emitiu uma nota na qual afirma que a decisão que determina a prisão da deputada Carla Zambelli representa um atentado frontal à Constituição, ao devido processo legal e às garantias democráticas. A Constituição é cristalina. Parlamentares só podem ser presos em flagrante e por crime inafiançável, alertou o parlamentar. Não é esse o caso. Ainda assim, de forma monocrática, um ministro do Supremo Tribunal Federal atropela as leis, rasga a Constituição e subverte os principais, mais básicos do Estado democrático de direito. Para Zucco, não se trata de uma decisão jurídica, mas de um ato político autoritário e persecutório. Ele destacou que a escalada da ditadura do judiciário que atinge Zambelli já avançou sobre outros parlamentares e centenas de cidadãos brasileiros, muitos deles presos indevidamente, outros tantos exilados no exterior. Tá aí então, meus queridos, o líder do PL, o Sóstenes, o líder do PL na Câmara, o líder da oposição, nosso querido Zucco, acabou também de se manifestar. Meus queridos, eu vou trazer o vídeo aqui do Zucco, tá? Para você que está acompanhando o nosso programa, onde ele fala sobre o avanço da ditadura no Brasil, sobre tudo que está acontecendo nesse vídeo, tá bem? Eu vou trazer aqui, destacar para você. Tá se chegando agora comigo? Não se esqueça do like, não se esqueça de fortalecer o programa. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Digita assim, o número do teu like e Zucco, estamos com o Rio Grande. Zucco, estamos com o Rio Grande. Você sabe que os agricultores estão se manifestando há 20 dias. E o governo federal deu uma banana para o Rio Grande do Sul mais uma vez. E o Zucco tem sido um grande defensor do agro e também do povo brasileiro. E nesse vídeo bombástico aqui, ele faz um resumo de tudo que está acontecendo no nosso Brasil, aqui na dita toga. Vamos lá, meus amores. A verdade é uma só. O Brasil está vivendo uma completa inversão de valores, chancelada por um desgoverno incompetente e sem compromisso com os brasileiros. Ao mesmo tempo que um humorista é condenado a 8 anos de prisão
por fazer piadas com um funkeiro que faz apologia aberta ao crime organizado nas suas músicas. Conhecidos como MC Pose, é solto e volta às ruas ovacionado, como se fosse um exemplo para a sociedade. Isso sem falar em todos os envolvidos da Lava Jato, que estão soltos e curtindo a vida em casa. Um grande tapa na cara de quem trabalha, de quem acredita na justiça e na lei. Que país é esse? Onde é que vamos parar desse jeito? Não para por aí. O Supremo Tribunal Federal avança hoje no julgamento que pode colocar fim à liberdade nas redes sociais. Estão prestes a decidir que qualquer conteúdo, qualquer opinião, qualquer crítica que eles não gostem pode ser apagada, sem ordem judicial, sem direito de defesa, sem o devido processo legal. Um verdadeiro cancelamento da liberdade do povo brasileiro. Vivemos tempos de censura, de perseguição. Estamos presenciando a tentativa de instalação de um regime cada vez mais autoritário, que quer calar vozes, destruir reputações e transformar o país numa ditadura do pensamento único. Mas o que eu digo aqui, olhando nos teus olhos, nós não vamos nos calar. Com coragem, compromisso e respeito aos brasileiros, vamos defender o nosso país e a liberdade de cada um. Até o fim. Eu conto contigo. Deputado federal Zuco, pátria, dever e honra. Parabéns, né? É aí o pré-candidato, né? Aqui tudo indica. É o pré-candidato à pré-candidatura do governo do Rio Grande do Sul. Força o agro, força o agro, tá? Eu estou nos grupos lá do Securitização Já, tem grupos lá de caminhada, de manifestação contra o desgoverno e pedindo aí a securitização e força agro, ok? Força agro, tá? É o que eu desejo de todo o meu coração. Ô, gente, não esqueça de ajudar o nosso programa, tá bom? Nós precisamos da sua colaboração. Faça o favor de ajudar aqui o meu programa. Pix está na tela, você me ajuda de toda forma aí. Dá essa moral pra gente aí e me ajude, ok? Presta atenção aqui, ó. Carla Zambelli aposta em fator Moraes para conseguir asilo de Trump nos Estados Unidos da América. A deputada federal Carla Zambelli estuda pedir um asilo político ao governo de Donald Trump, uma vez que os Estados Unidos têm feito críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão preventiva da parlamentar. A mudança de estratégia ocorre após o deputado italiano Angelo Bonelli, líder de um partido de esquerda, acionar o governo da Itália para cobrar a extradição da brasileira. Segundo a assessoria de Zambelli, a parlamentar está nos Estados Unidos, mas, por ter cidadania italiana, pretendia viajar para a Itália e permanecer na Europa. A deputada foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF, mas responde em liberdade enquanto os recursos ainda não eram julgados. Após a ofensiva de Angelo Bonelli, Zambelli passou a considerar a possibilidade de permanecer nos Estados Unidos e pedir asilo a Donald Trump. A mudança de estratégia de Zambelli ocorre também porque os Estados Unidos têm adotado postura crítica a Alexandre de Moraes, o ministro que ordenou a prisão preventiva da deputada. Por conta dos atritos entre Alexandre de Moraes e o governo Trump, Carla Zambelli acredita que tem chances de ser beneficiada com a concessão de asilo político. Meus queridos, lembra que eu falei? E a Carla Zambelli está desesperada, né? Eu não vou criticá-la por criticar. É só quem está vivendo essa situação é que sabe. Mas é como eu disse, às vezes, tá? O povo precisa agir com mais prudência, tá? É preciso agir com mais prudência. Se a Carla Zambelli tivesse deixado o país, tivesse, por exemplo, comunicado à Suprema Corte: olá, estou me ausentando para tratamentos. Tivesse comunicado à imprensa, mas não tivesse feito, entendeu? Tanto alarme, alardando demais, sabe? Eu acredito que a
a Carla Zambelli não estaria passando agora pelo que ela está passando. Eu acho que às vezes, você me desculpa, às vezes falta um pouco de prudência em determinados setores aí da nossa direita. Alguns parlamentares, né, algumas pessoas aí acabam se excedendo e acabam por não agir de maneira coerente, tá? Eu estou compartilhando a minha live, faça isso, você também. Acabei de mandar aqui em vários grupos, compartilhando esse vídeo, ajude aqui, por favor, ok? Olha a próxima informação aqui, ó. Comparação de Zambelli com Eduardo incomoda Bolsonaro. Eu falei, né? Essa ligação, a Carla Zambelli nos Estados Unidos. Se eu fosse o Eduardo, eu não recebia ela para uma conversa, porque pode dar problema, tá bom? Não é para abandonar ela, ok? Mas pode dar problema por conta do pai dele. A comparação que a deputada Carla Zambelli fez com o deputado Eduardo Bolsonaro do PL incomodou o ex-presidente e o entorno dele. Na avaliação de políticos de oposição, a deputada busca refazer o roteiro de Eduardo, que está nos Estados Unidos, licenciado do mandato, mas pode acabar complicando a situação da parlamentar e do ex-presidente. Após a saída de Zambelli do país, o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, apresentou à Procuradoria-Geral da República um pedido para que Jair Bolsonaro passe a utilizar a tornozeleira eletrônica. Ele cita as viagens de Zambelli e de Eduardo como razões que justificam o risco de fuga do ex-presidente. No governo de adversários políticos de Bolsonaro, também avaliam como erro a saída da deputada do Brasil e acreditam que o potencial desgaste do caso para o ex-presidente também para o filho do presidenciável, que é o Jair Bolsonaro, né? A CNN, a deputada, diz que tem a intenção de voltar ao Brasil caso haja o trancamento do processo dela na Câmara dos Deputados. Na Câmara, o apoio à deputada na bancada é limitado, com pouca articulação para convencer os líderes do Centrão a apoiarem a parlamentar. Então tá aí, meus queridos, incomoda mesmo, tá? Quando eu falei aqui, às vezes as pessoas não entendem o que a gente fala, né? Quando eu falei que a Carla Zambelli, se ela não estivesse de lá fazendo tanto alarme, quando eu disse comunicar à Suprema Corte, não é comunicar à Suprema Corte antes de sair daqui, é depois. Fizesse só o comunicado, né, para o Alexandre de Moraes não dar ela como foragida, sei lá, ela não tem mandado de prisão contra ela. Mas se ela fizesse um comunicado, né, que estou fazendo meu tratamento de saúde, e avisasse o Alexandre de Moraes. Aí você, avisar o Alexandre de Moraes, você é doido, Fábio? Não, gente. Não. O Bolsonaro, quando deixava o país e ele tinha o passaporte, ele avisava a Suprema Corte. Porque ele estava respondendo a processos da Suprema Corte. Exatamente para quê? Para a Suprema Corte não entender que Bolsonaro estaria fugindo do país. Ele fez isso quando ele foi visitar o Milei. Quando ele foi na posse do Milei. Bolsonaro comunicou o STF. E é prudente fazer isso. Claro que é. Você vai cutucar o capeta com vara curta? De jeito nenhum. Então, obviamente, você pode até não concordar, mas é uma estratégia que o próprio Bolsonaro utilizou. Ela deixou o país dizendo que estaria fazendo um tratamento de saúde. Só que ela chegou lá e de lá começou a dar entrevistas, declarações. E isso pode piorar a situação dela. Como piorou. Tá? Como piorou. É como eu tenho dito sempre, nós estamos em um estado de exceção. Se estivesse tudo normal aqui, ela avisaria a Câmara, daria as entrevistas dela, estou deixando o país, pretendo retornar, mas não, ela já está, não, que eu vou denunciar o ministro, que eu vou nos Estados Unidos, todos os países que eu passar, eu vou denunciar o ministro, aí é cutucar o capeta com vara curta. Nem esperou um pouco. Calma, Carla Zambelli. Calma, saiu do país, aí considerem, né, como fugitiva, exilada, enfim, ela tá buscando o exílio. Calma, saí, gente, estou aqui. Pra quê? Virou uma metralhadora.
Obviamente, quando você dispara contra o STF, eles disparam contra você, meu filho, 3, 4, 10 vezes mais. É nesse sentido que eu digo que falta nela um pouco de estratégia. Mas a Carla Zambelli, ela é desse jeito, né? A Carla Zambelli é desse jeito, ela é atirada mesmo, entende? Ela é pra cima, ela é loucona assim mesmo e ela vai com tudo. E aí o que acontece? Eu tenho falado isso, gente, há muito tempo aqui. E eu usei até o exemplo do balão, tá? Quando você vai estourar um balão, se você jogar um alfinete nele, ele vai explodir. Se você for lá atrás, né, naquele cantinho, você chama de bexiga, outros chamam de balão, né? Se você fazer um furinho, o balão vai murchar do mesmo jeito. Então, o que eu penso? Faltou um pouco de coerência na Carla Zambelli. Não ia mudar nada. Estou nos Estados Unidos, comunicasse quem ela teria que comunicar, a Câmara, os advogados dela. Não, ela já saiu, é tanto que o advogado dela abandonou a defesa dela. É tanto que o advogado abandonou ela. Então, como eu digo, ela tá certa? Claro que ela tá certa. Ela vai ficar aqui para ser presa e tal. Mas o que eu digo, gente, é sair, de fininho. Chegou lá, né, começa a fazer o seu tratamento, igual ela disse que queria, que está lá nos Estados Unidos para fazer o tratamento, depois ela vai para a Itália. Faça o tratamento. Como eu disse, emita alguns comunicados, mas vai mais... Sabe, gente? Por que, Fábio, que você está falando isso? Porque nós não estamos numa normalidade. Nós estamos numa anormalidade. Obviamente, se você der um tapa na cara do Alexandre de Moraes, ele vai explodir contra você. Tá? Ele vai explodir contra você. E ela, você me desculpe, a Carla Zambelli tá certa de chegar lá e fazer todo tipo de barulho que ela tem que fazer, é um direito dela. Você acha prudente ela chegar lá e de lá já ficar falando? Não, vou denunciar o Moraes, que agora eu vou fazer como, estou aqui e vou me amparar, fazer o mesmo trabalho do Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro ficou louco com isso, tá? Isso daí já respingou no Bolsonaro. Já estão pedindo tornozeleira eletrônica para ele. Já estão pedindo que Bolsonaro fique proibido de chegar perto de embaixadas, que não frequente rodoviárias, que não frequente aeroportos. E tudo por quê? Por conta de uma atitude da Carla Zambelli. Uma atitude meio crazy, meio louca. É como eu falei, chegou lá nos Estados Unidos, chega tranquila. Chega tranquila. Não precisa ficar fazendo esse barulhão todo. Ela nem tem asilo, ela nem tem garantias de que ela não será extraditada desses países, dos Estados Unidos ou da Itália. Tá? Então tem que ir com calma, gente. Tem que ir na naturalidade, tá? Tem que ir na naturalidade, ok? É desse jeito. Mas ela é o jeito dela. Mas como eu tô falando, às vezes falta um pouco de maturidade, de coerência, tá? De coerência. É tanto que o nosso líder, Jair Messias Bolsonaro, não tá dando nem muita ideia para ela. E tá puto, desculpe a expressão, por conta dessa situação dela querer se comparar ao Eduardo Bolsonaro. Isso vai dar problema para o Bolsonaro. Já tá dando. Isso vai dar problema para o Eduardo. E já tá dando. Porque daqui a pouco eles juntam todo mundo aí e formam uma nova, né, os acusam de uma nova organização criminosa. Vão querer até investigar se o Eduardo não tá recebendo dinheiro do Bolsonaro e entregando dinheiro para ela. Escute o que eu tô te falando. Depois você me conta, daqui a algumas semanas. Tá bem? Vamos juntos aqui? Vamos juntos? Vamos? Tocando o barco aqui do nosso programa? Hã? Eita, 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 eita! Você tá preparado? Ainda tem fôlego aí? Eu tenho. A gente vai entrar num assunto agora. Assunto catapimba. Né? Tem fôlego?
Quer continuar comigo? Eu vou correr com esse assunto aqui pra gente não esticar muito, beleza? Na tela do ABN, o Abordo Notícias, a informação precisa, do jeito que você precisa saber, o Gordinho destaca pra você. STF e o governo Lula articulam nova era da censura no Brasil. Esse plano é mais extenso, pervertido e violento que o imposto pelo regime militar. É o artigo do J.R. Guzzo, publicado no Estado de São Paulo, o jornal, em 4 de junho de 25. E a revista Oeste está reagindo, nós estaremos reagindo a reportagem ou o artigo do nosso querido jornalista J.R. Guzzo, que também faz parte aí do grupo Revista Oeste. O Brasil está prestes a se afundar no momento mais baixo jamais vivido pela liberdade de expressão em toda a sua história. O STF e o governo Lula, em parceria fechada, preparam-se para colocar em vigor um sistema de censura mais extenso, pervertido e violento de tudo que já se viu nesse país para impedir que o público diga, leia e ouça o que o Estado não quer que seja dito, lido e ouvido. É disso que se trata. É exclusivamente disso. Todo o resto é um oceano de mentiras, de hipocrisias e de trapaça com os fatos. O período mais infame da censura que o Brasil já sofreu até agora foi o do regime militar encerrado há 45 anos atrás. O Estadão, naqueles dias de treva, foi um dos mais agredidos pela violência então em vigor. O atual regime, STF/Lula, pretende fazer pior. A censura dos militares visava apenas jornalistas. A censura que querem agora se destina a calar dezenas de milhões de brasileiros que se manifestam, se informam nas redes sociais. A maior conquista que a tecnologia já ofereceu para a livre circulação da palavra ao longo da história humana. A censura do regime, ora em vigência, se fundamenta numa mentira visceral e hipócrita, a de que as redes sociais são uma terra de ninguém, sem leis e sem regras, entregues à desordem e exploração das multinacionais que visam apenas o lucro. A internet, de fato, é operada por companhias estrangeiras privadas que buscam lucro. E daí? O que o STF, a AGU e Lula queriam? Que eles buscassem o prejuízo? Mas é uma falsificação em estado bruto dizer que a internet é um território sem lei e que precisa, assim, submeter-se à regulamentação por parte do poder público. O que ocorre no mundo dos fatos é exatamente ao contrário. As redes sociais no Brasil estão perfeitamente sujeitas às regras legais há 11 anos, desde 2014, pelo Marco Civil da Internet. Por sinal, um dos mais respeitados no mundo. Lei existe, portanto, e lei muito boa. O que não existe é a disposição do STF, de Lula e da extrema esquerda de obedecer o que está escrito ali. Eles não gostam da lei, como não gostam dessa, querem outra regulamentar para preencher vazios. Já há regulamento, não há vazio nenhum a ser preenchido. Se a mudança fosse decisão do Congresso, tudo bem, mas não é. E, aliás, o Congresso não quer mudar a lei que está valendo. O que estão querendo, na verdade, é passar por cima dos representantes do povo e escrever eles próprios e do jeito que eles querem a sua lei.
isso é contra a Constituição Federal, normalmente chama-se de desordem ou golpe. Mais ainda, se os deputados e senadores não estão aprovando uma nova lei para a internet, é porque não querem. Eles não têm a menor obrigação de fazer as coisas na hora em que o regime escolhe. A falsificação master, entretanto, está na desculpa jurídica que estão usando para aprovar a regulamentação das redes. O que estão pedindo é que o STF está querendo é que o artigo 19 do Marco Civil da Internet seja declarado inconstitucional pela Suprema Corte, como diz Lula, quando se imagina na Casa Branca, e o que diz o artigo 19. Que as plataformas só estão legalmente obrigadas a retirar as coisas postadas nas redes quando uma decisão judicial ordenar que retirem. De jeito poderia ser inconstitucional um artigo de lei como esse? Como poderia ser contrário à Constituição estabelecer que casos de litígio ou discordância devem ser decididos pela Justiça brasileira? Esse é o artigo, meus queridos, que foi postado aí pela Revista Oeste, aí a reação, né, ao artigo do nosso querido J.R. Guzzo, da Revista Oeste, tá? Foi postado aí no Estadão. Vocês sabem muito bem que nesta quarta-feira, né, portanto ontem, iniciou-se aí reiniciou uma caçada para censurar as redes sociais, agora pela Suprema Corte. Eles tentaram via Congresso, não conseguiram, foi um fiasco danado, e agora eles estão lutando para fazer isso via Suprema Corte. O André Mendonça, quando iniciou o julgamento, ele pediu vistas. Chegou a vez dele dar o voto, ele pediu vista. E aí teve prazo. O prazo finalizou no dia 26, se eu não estou enganado. Nós já estamos no dia 5 e já está valendo, tá? Já está acontecendo o julgamento. E aqui, ó, o querido André Mendonça, pastor e ministro da Suprema Corte, ele sinaliza divergência em julgamento sobre redes ao falar em autocontenção judicial. Durante o julgamento que trata da regulação das Big Techs, o ministro advertiu ainda para possível cerceamento da liberdade de expressão. Tem um vídeo dele, que eu quero destacar para você, um vídeo muito bom, tá? Onde ele deu uma verdadeira aula de liberdade de expressão e bateu de frente com os outros ministros em seu voto no STF. A partir do momento em que um povo é proibido até mesmo de desconfiar ou é obrigado a acreditar, instaura-se um ambiente perfeito para subjugá-lo. Vou trazer para você, é um trechinho, tá? Até queria que fosse maior, mas é um trechinho, 1 minuto. Vamos assistir juntos aqui, para você que se liga aqui no Aborda Notícias. Não se esqueça, gente, de ajudar o nosso programa. O Pix está na tela, like, compartilhamento, tudo isso ajuda aqui o nosso canal. Dá essa força aí. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. Nesse sentido, apontam as considerações
Só um trechinho, o corte aí do Space Liberdade, tá bem? É um perfil no Twitter aí, segue lá, tá bem? Que aula. No Brasil... Né? Apenas um minutinho o homem botou pra quebrar, tá bem? Então, o que acontece? O STF recomeçou os julgamentos aí das Big Techs, não é isso? A regulação das redes sociais. Já temos votos, não é? Deixa eu ver de que horas... das 19 horas do dia 4, 19 horas do dia de ontem. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento nesta quarta-feira, dia 4 de junho, da responsabilidade das redes sociais por conteúdos ilícitos postados pelos usuários, como discurso de ódio, desinformação, incitação à violência e crimes contra crianças. Tudo eles vão considerar, gente, na hora de censurar eu e você, eles vão considerar como discurso de ódio. Eles vão desconsiderar como desinformação e eles vão considerar que você está incitando a violência contra o Estado Democrático de Direito. Presta atenção no que eu estou falando, tá bem? A plataforma, para ela se blindar, meu amigo, ela já vai passar o facão, ok? Ela já vai passar o facão já. O ministro André Mendonça, em seu voto, afirmou que há o risco da utilização inadequada de novas tecnologias, mas ressaltou que isso não significa, contudo, que se trate de uma ferramenta que seja em si prejudicial ao regime democrático de governo. De acordo com Mendonça, as plataformas foram inicialmente consideradas viabilizadoras da chamada democracia digital, precisamente por proporcionar uma maior abertura e participação de todos os assuntos de interesse comum. Ô, gente, eles querem censurar, não é? Você imagina que a partir do ano que vem, de 2027, nós não teremos mais um governo de esquerda nesse país. Tá? E a esquerda vai estar amordaçada, assim como também a direita. Mas o pau que dá em Chico vai dar em Francisco. Ok? Nós vamos ser a maioria no Congresso, barba, cabelo e bigode. Tanto no STF, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Nós seremos a maioria. E a bomba vai explodir pro lado da esquerda também. Você escute o que eu estou falando. Tá? Escute o que eu estou falando. Existe a questão que nós defendemos, a liberdade de expressão, só que a liberdade de expressão da esquerda também será tolhida. Ok? Será tolhida, e eles não estão vendo isso. Eles não estão vendo isso. É a mesma coisa de você cortar uma árvore com você em cima dela, né? Ao invés de você cortar a parte de cima, você cortar a parte de baixo. Você está em cima dela. É a mesma coisa. E tem gente defendendo isso daí, né? Esses Lindbergh Farias, Lula, todo mundo. Os analógicos. Alexandre de Moraes mesmo, parece que surgiu com uma proposta assim, de modernidade, entendeu? O Alexandre foi uma novidade. Um cara brabo. Quando foi secretário de Estado, né? São Paulo. Quando foi secretário no Estado, né? Secretário de Estado de São Paulo, quando ele foi secretário de Segurança Pública. Até quando ele chegou na Suprema Corte, né? Pois é. Foi considerado até como golpista pelo PT. E o cara agora... Alexandre de Moraes já foi considerado até de direita, né? Essa direita aí do Teatro das Tesouras. Vamos dando sequência aqui na programação do Aborda Notícias para você que está conectado, ligado com a gente. Vamos ver aqui os que já votaram. Barroso. Deixa eu ver. Quais são os votos? Deixa eu ver se tem aqui. Ah, não vou ler tudo não para trazer os votos não. Tá bem? Deixa eu ver. Pior que aqui não destaca os votos. Não destacam os votos. Deixa eu ver quantos já votaram, tá bem? Quantos ministros já votaram no STF? Regulamentação das redes sociais. 3 ministros já votaram, tá bem? 3 ministros já votaram. Deixa eu ver quem são.
Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e o André Mendonça, né? Parece que ia levar 2 dias para ele fazer o voto dele. Então na quarta, não sei se retoma nessa quinta, aí ele vai concluir o voto dele, então vamos para 4, né? Deixa eu ver aqui. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento no plenário da corte. Ou seja, os 11 vão votar, né? Os 10, se houver um empate aí, o ministro da Suprema Corte vai votar. É isso, né? Então, meus queridos, quando chegou a vez do ministro votar, esses votos aí já eram lá do começo do ano, tá? Quando chegou a vez do ministro votar, ele pediu vista. E diz ele que precisa de 2 dias para apresentar de melhor maneira aí o voto dele, ok? Mais informações de bastidores sobre 2026. Bastidores. Na ausência de Jair Bolsonaro, partidos têm preferência na família para presidente em 2026 e é o Flávio Bolsonaro. Siglas de centro e centro-direita projetam o senador Flávio Bolsonaro como um perfil mais agregador, menos radical, fundamental em uma disputa acirrada. A Federação União Progressista, PSD e MDB trabalharão com o nome do parlamentar nas próximas pesquisas. Na visão dessas agremiações, Flávio provou, inocência no caso das rachadinhas e é questão superada. Mas não era Tarcísio? O PSD e MDB? PSD é o Kassab, MDB é o Michel Temer. Esses caras mudam também, não é? Ok, é Bolsonaro. E eles estão junto com o Bolsonaro, tá? Se você duvida, tem vídeo aí do Bolsonaro abraçando o Kassab. Chupa essa manga. A política, olha pra mim. A política, ela é a arte de afastar os amigos e aproximar os inimigos. Não aprendeu essa? Eu aprendi faz tempo, ok? Pois é, meus queridos de todo o nosso Brasil, você que está ligado aqui com a gente, curtindo o nosso programa, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de fortalecer o meu programa e ajudar aqui o meu canal. 11 95275 3898. Você ajuda o Abordo Notícias, dá essa moral aqui pro seu amigo Gordinho e ajuda demais aqui. Se inscreva, gente, se inscreva. Precisamos de você aqui no programa. Jesus is the King.